Gente, eu estou muito feliz de estar aqui. Vocês perdoam a gente de alguma coisa, a gente ainda está acertando muitas coisas. A gente conseguiu, compramos as cadeiras da igreja, graças a Deus, o pastor fez um desconto, uma família semeou, emprestamos as cadeiras do Se Connect. Então você que está na pretinha aí, você está no Antigo Testamento, tá, gente? Você tem que sentar na cinza, isso faz parte da nossa antiga visão. Estou brincando, obrigado Se Connect, continua abençoando, a gente sai de lá, mas eles não saem da nossa vida, então estão nos abençoando aí, graças a Deus. E gente, que problema louco que a gente arrumou, é carro para tudo quanto é lado, enfiamos o carro na grama, os americanos olham e os caras até duvidam, eles chegam assim, não, vão denunciar, não, nem tem como, mano, esses caras são muito loucos, perigoso deles matar a gente depois. Então assim, graças a Deus já botamos medo de todo mundo. Mas gente, se alguém aí tem uma igreja maior, em nome de Jesus, para semear na nossa vida, a gente recebe, amém? Pô, Deus fica prosperando a gente muito rápido. Senhor, vai devagar, em nome de Jesus, a gente não consegue dar conta das coisas que o Senhor faz. Você lembra o versículo que a gente falou? Vocês terão que se livrar, semana passada, quem lembra? Vocês terão que se livrar da colheita antiga para dar espaço para uma nova colheita, amém? A gente fez e nem assim adiantou, gente. Então, em nome de Jesus, você que não gosta muito de nós, da Poema, vai congregar em outro lugar, por favor, em nome de Jesus, e leva mais gente com você. Outra coisa, Deus parece que quer fomentar em nós o senso de comunidade. Então, gente, fala para o seu vizinho, vem de Uber semana que vem, fala aí para o seu vizinho, vem de Uber. Ou fala para o que mora perto da sua casa, vem no meu carro semana que vem. Ô gente, pega o ônibus, né? O ônibusão, tem gente que esqueceu, né? Da vida miserável que você já viveu. Então assim, Deus está querendo trazer humildade para a gente pode crescer, mas Deus não vai perder nosso coração, amém, gente? Então é assim que Deus normalmente faz. Gente, quem está feliz com todos esses problemas, aleluia, diga amém. Ô mídia, tem aquela imagem lá que eu fiz será que tem aquela imagem que eu fiz no IA? Gente, eu estava pensando nessa pregação, e aí eu pedi para o GPT, faz uma imagem assim, assim, assim para mim, e é uma imagem cotidiana para paulistano, para outras cidades que tem metrô também, e eu quero parafrasear essa pregação com essa imagem. Eu queria que você visse ela, porque ela fala muito comigo. Eu estava pensando e estava orando no Espírito Santo e falei assim, Deus, tem dia que tem porta fechada, amém, gente? Tem dia que tem porta fechada, e tem dia que tem porta aberta. Só que nós, crentes, a gente é extremamente polarizado. A gente só pensa no sim ou no não. A gente só pensa no escuro ou no claro. A gente só pensa no preto ou no branco. A gente só pensa nas extremidades, céu ou inferno. E quando aparece uma coisa que você não espera, exatamente, por exemplo, que a gente está passando aqui, quando a gente saiu e veio para cá, a gente pensou o quê? Cara, vai ser uma benção. O problema é que a gente tinha espaço, resolveu, e agora, meu Deus, vai ser maravilhoso, e a gente não podia prever novos acontecimentos. Vamos lá, alguém, gente. Quem não acorda segunda-feira e fala assim, ó, eu acordei segunda-feira, é o plano A, e eu tenho que chegar até ali na frente, é o plano B. Na sua cabeça, no seu coração está assim, eu acordo, plano A, plano B, vou trabalhar. Aí no meio do caminho, o que acontece? Fura o pneu do seu carro. No meio do caminho, seu filhinho cai lá na poça de lodo lá e suja a cara, bem na hora que você vai ir fazer alguma coisa. Ou a sua esposa fala, amor, peraí que eu tenho que pegar um negócio. Ou sua filha de 14 anos fala, peraí que eu não terminei. E aí que você fala, mas peraí, cara, eu tinha um plano A e um plano B. E o que aconteceu agora? O que aconteceu agora é que apareceu uma variável que eu não contava com ela. A gente vai ter a imagem? Gente, a gente está se adaptando ainda. Quando aparecer a imagem, alguém me avisa que eu não tenho retorno aqui. Presta atenção. Eu li esse versículo para vocês, 1 Coríntios 16, 9, semana passada. Olha, gente, olha isso. Quem já se deparou com isso um dia lá em São Paulo? Deixa eu ver você. Em BH, em Rio de Janeiro. Olha a cara das pessoas. Eu não pedi para o GPT fazer aquilo, gente. Eu só escrevi assim, superlota um vagão de metrô com a porta aberta. Eu não pedi para ele fazer aquilo. Realmente é um anticristo que trabalha com o GPT, né, gente? Olha lá. Todo mundo injuriado e você queria entrar. Já parou para pensar nesse dia?
uma porta de Deus aberta para você, mas não dá para entrar. E aí? Os crentes já sabem que tem a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir, e a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Mas você lembra do versículo que eu li a semana passada para você, que eu testemunhei, que um dia um pastor hispano olhou para mim na First Baptist Orlando, eu estava no conselho de pastores, tinha mais de 80 pastores, eu no meio assim, ele aponta um dedo para mim e lê esse versículo. Levanta aí, irmão, levantei. 1 Coríntios 16, 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. Ele começou a orar em línguas e ele disse assim: filho, Deus manda te dizer que tem algo muito grande para você fazer nessa cidade, mas grandes serão os seus aniversários. Gente, daquele dia até hoje, são 9 anos. Daquele dia até hoje são várias, acho que vou morar na América, mas não vou. Acho que vou, mas não é a hora. Acho que vou, mas não é o dia. Daqui a pouco, quando a gente vem, 4 anos atrás, a gente não fazia a menor ideia de que agora ia ser, porque a gente já tinha falado assim, não vai ser mais. Quando a sarça começa a pegar fogo, e Deus começa a falar com Moisés, e diz para Moisés, eu vou te usar para libertar meu povo, foi há 40 anos atrás que ele desejou isso. Vamos lá, alguém, gente. Ele tinha 40 anos de idade, chegou e falou, Deus, eu estou pronto para libertar os hebreus. Deus só teve um atraso com ele de 40 anos. Agora ele tinha 80 anos, a sarça começa a falar com ele, ei Muda, vou te usar poderosamente. Aí o Muda pega e fala, pô Deus, mas faz 10 anos que você falou isso. Deus fala com você, Jeff, Jeff, eu vou fazer uma coisa lá em Jacksonville agora com você. Você fala, poxa Deus, mas está na hora, né? Porque eu já vou fazer 32 anos, né, Jeff? Vamos lá, gente. Quem aqui não tem uma promessa atrasada? Quem aí não tem aquele gavetão de arquivo morto? Você colocou uma promessa de Deus lá, fechou e falou, a qualquer hora, não, se Deus quiser. E você nem acha que Ele quer. Vamos lá, gente. Só eu que passo por isso. Diga aleluia, pode dizer aleluia. Essa igreja aqui era do T.D. Jakes de Orlando, gente. Ele gritava aqui, o povo gritava, então tem uma unção de grito aqui, amém? Era uma igreja assim, de negão, pressão, pentecostal, aleluia, glória a Deus. A gente é tudo assim por dentro, gente. Nem todos nós é assim por fora, mas por dentro a gente é canela de fogo, em nome de Jesus. Vamos lá, cadê? Posso ouvir o aleluia aí? Aleluia. Então você pode ficar à vontade de falar um aleluia quando Deus cutucar você aí, tá bom? Aleluia. Uma porta divina, com oposição espiritual e humana. Foi essa porta que Deus me disse. Cara, eu servi muitas igrejas nessa cidade, muitas igrejas. Eu achava que Deus queria que eu servisse as igrejas, só isso. E não era só isso, porque esse ministério é inferior ao plantar uma igreja, mas era isso que eu pensava por muito tempo. Resisti por muito tempo, mas eu sei que chegou o já de Deus. Gente, ver uma banda de louvor ministrando aqui, e eu era aquele pastor assim, só toca voz e violão. Ver um staff todinho servindo todo mundo, e eu falava assim, não vou chamar ninguém para servir. Deus, eu só vou pregar a verdade. Se o Senhor quer, eu preciso saber que o Senhor quer fazer uma igreja em Orlando. Se o Senhor quer fazer uma igreja, faz ela sozinho. Eu prego a verdade, é esse meu compromisso com o Senhor. Até aqui foi o Senhor que fez todas as coisas, e não teve o movimento humano. Eu quero dizer que você precisa disso, para você ter certeza que Deus está com você, para você ter certeza que Ele está no seu plano. Faz a sua parte, mas ao mesmo tempo cruza o braço e descansa, até que Ele fale, porque a meritocracia, ela pode te tirar da graça de Deus. Algum dia sua justiça própria pode dizer que você produziu seus próprios resultados, e eu não estou falando agora sobre performance natural humana da nossa vida, estou falando de espiritualidade. Você pode produzir diversas coisas na sua vida, mas a parte espiritual não. Então chegou um momento, gente, que o maná entra em choque com Canaã. Até aqui Deus proveu muito para nós, agora, irmão, chegou a hora de plantar. Então a gente já pegou a electric scooter aí, a gente já está indo ao redor, aqui na frente do posto tem um terreno, já vi que tem para alugar, então vamos arrumar um terreno, arrumar uns carrinhos e transportar os irmãos para cá, é o jeito da gente fazer. Então a gente está arrumando uma maneira, amém? Canaã não é um lá agora, viu? Ah, Deus, arruma estacionamento beliche, Deus, faz os anjos virem aqui, vamos lá alguém, gente, Jesus já morreu na cruz do Calvário para você vencer. Agora existe a sua parte, amém? Qual que é a sua parte nesse negócio? Em nome de Jesus, quem está feliz ainda? Agora, gente, olha isso.
Apocalipse 3, versículo 7. Eu acho muito maravilhoso esse versículo. Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Deixa eu falar uma coisa para você. Se ele resolveu fechar, não tem como você abrir. Mas se ele resolveu abrir, ninguém pode impedir essa porta na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Não pode, não pode. Cara, nesses 9 anos nós enfrentamos vários levantes. Um deles foi a quase morte da Érica. Alguns deles cara, a gente vai ter que decidir que hora que a gente vai, porque Deus não está falando. E teve um dia que a gente teve que decidir. Irmão, o Espírito Santo pediu para a gente sair da nossa casa, janeiro de 2021. Ele pediu para a gente sair. Quando a gente saiu, eu falei, aonde eu vou morar? Ele falou assim, vai andando. Ah, Leandro, então você pensa que você é Abraão? Cara, eu adoraria não ser. Mas foi parecido o que aconteceu. E a gente tem uma mania, mas e o Novo Testamento? Ô, gente, vai se lascar, Deus não muda. A Bíblia diz, Isaías, eu sou o mesmo e eu não mudo. O Senhor é ontem, hoje, eternamente, antes do antigo, depois do novo, e quando céus e terra passar, nada do que ele disse vai passar, porque Deus não muda. Então Deus resolveu me provar, cara, e assim como ele resolveu provar muita gente que está aqui hoje. Então ele nos prova, daí a gente sai. Vamos para onde? Vamos tentar São José dos Campos? Vamos tentar, sei lá, Curitiba. A gente estava plantando a igreja de Curitiba. Semana que vem tem Fire Refine lá, conferência. Está incrível. Não vou dar spoiler, vai ter uma coisa maravilhosa que vai acontecer lá. Eu vou estar lá a semana que vem. Olha isso. Presta atenção. A gente tinha certeza que era lá. É por isso que a gente plantou uma igreja. Tinha 100 membros. A gente estava dentro de um hotel. A coisa estava indo. De repente, Senhor, não é aí. A gente desceu para a nossa igreja de Caxias do Sul. É aqui que Deus quer, a gente vai ficar aqui. Cada lugar uns 10, 15 dias. Cara, imagina, beleza, Leandro, você é loucão, pode ir. Mas a Érica não é, ela é super normal. Ela é uma mulher completamente, ela gosta de casa, ela gosta de home goods, ela gosta de promoção da TJ Maxx, ela gosta dessas coisas, qualquer mulher aqui gosta disso. Deve ter umas hippies aí no nosso meio que não gosta disso e tá tudo bem, Deus abençoe, cada um com seu estilo. Mas a minha mulher queria uma casa. E coitada, ficou querendo. Jeová treta era com nós. Deus não deu a casa que ela queria por muito tempo. Por bastante tempo. E aí a gente não sabia mais para onde ir. De repente meu pastor fala, cara, eu vou ver o Danduque. Lá em Jacksonville. Vamos lá ver ele? No meio do caminho tivemos que morar 15 dias ainda no México. Porque era pandemia. E você não entrava aqui sem fazer quarentena. Graças a Deus, os problemas o menor, né? A gente morou em Cancún, aleluia. Mas, gente, não vem que esse papo é rei chique. Gente, deu o 5º dia que você estava lá, todo mundo de máscara. Se você vai morrer no México, né? Você não sabe como é que você morre em Spanish. Você sabe morrer em português. Mala em inglês, mas morrer em espanhol era muito difícil pra gente. Daí a gente entrava no elevador e falava, ninguém respira. A Érica via alguém entrando, cara, lá, ela virou a dona do hotel de Cancún. Entrava alguém sem máscara, pode sair agora. Get out, faça. É o espanhol, vaça. Tomara que não seja um palavrão, né? Mas tudo bem, aleluia. Ô, gente, escuta isso. O Gustavo Siligo Orlando, ele ficava me ajudando. Ele era o transportador, ele era o coiote do bem. Ele era o transportador de pessoas que ia para o México, depois trazia para cá. Eles ficaram ajudando a gente. Muito tempo, foi maravilhoso. Foi um tempo que a igreja de Jesus foi se movendo. Chegamos aqui, ficamos com várias igrejas, ajudamos vários lugares, e a gente amou, e a gente falou, talvez Deus queira isso. E de repente Deus não deixa a gente voltar. Aí veio uma família, acho que eles estão aqui, semearam Green Car em nós. Cara, eles semearam a abertura da igreja. Eu pedi, pode abrir Leandro Barreto Ministry, porque o Schubert tem era a forma da gente justificar as ofertas que a gente recebia. Eles não conseguiram abrir, daqui a pouco eles voltaram, a gente abriu
Poema Ministry, pode ser? Eu falei, mas daí é igreja. Vai que Deus queira abrir igreja. Antes da igreja estar pronta, a igreja no papel já estava pronta. O meu green card não tinha um business plan. Então agora eu sou vendedor de carros, então eu vou montar uma loja de carro, meu plano é fazer isso. Não, cara, eu sou pastor, recebi um green card de pastor, e qual é o meu business plan? Fazer igreja. E de repente a igreja tinha 501c3, tinha documento, mas presta atenção, repete essa frase comigo, demora muito tempo para que Deus faça algo de repente. A Bíblia diz que 500 pessoas foram convidadas para o culto que Jesus tinha morrido. 120 apareceram e de repente o Espírito Santo entrou naquela sala e todos foram batizados com línguas e foram batizados com o Espírito Santo, e ali começa a igreja do Senhor Jesus. 500 convidados, 380 se perderam no meio do caminho, mas 120 toparam. 120 significa um remanescente fiel. A promessa de Abraão, de Isaac, Jacó, profetas maiores e menores, se cumpriu de repente na vida de 120 crentes. Existe um de repente sobre a sua vida, sobre a sua casa, que demora às vezes 10 anos para se completar, que demora às vezes 20 anos para se completar, mas o interessante é que se você tiver uma paixão de Cristo pulsante no seu coração, na hora que se completar vai parecer que foi pouco tempo que demorou, em nome de Jesus. Vamos lá alguém, gente. Mas você leu aqui comigo? Ele tem a chave de Davi, e ele pode abrir ou ele pode fechar. Então, portas eternas e portas de propósitos respondem ao comando do rei. As portas natural nem sempre. Se Deus quiser mandar uma porta trancada abrir, Ele manda. Mas para que você pode chamar o chaveiro? E o chaveiro está orando a Deus para Deus prosperar a vida dele. Eu tinha um amigo que tinha um guincho. Toda vez que começava a chover, ele falava, aleluia, glória a Deus, está chovendo. A gente falava, meu, o que você quer? Falou, Leandro, eu quero menos do que o dono da funerária quer. Dono da funerária quer uma coisa pior do que a minha, eu só quero que alguém rode na pista para eu guinchar os carros. Então começava a chover, a gente falava, poxa, que difícil. Ele, aleluia, glória a Deus, me abençoa. Choveu bastante. Então assim, gente, às vezes a sua bênção é maldição para outras pessoas. Orar para Deus arrumar a porta da sua casa que você não consegue chamar nunca o chaveiro, é às vezes atrapalhar Deus de prosperar a vida do irmão que faz chave, em nome de Jesus. Vamos lá alguém, gente? Diga aleluia. Agora não é sobre força, influência ou chance, é sobre favor, soberania e fé. Discernir os ciclos e tempos. Se ele fechou, fechou, o plano é outro, mas se ele ainda não cumpriu, não cumpriu. Por que você vai baixar a guarda? Se Deus ainda não cumpriu coisas que ele disse, por que você vai baixar a guarda? Eu tenho um filho na droga, mas qual é a promessa? A promessa para minha mãe é, vai ser servo de Deus, vai servir a Deus. Então o que ela fazia? Cada vez que ela via gente muito louco, ela enganava o diabo. Deus, obrigado por essa bênção do Leandro, que acabou de chegar na minha casa, em nome de Jesus. Olha, ela está aqui, ó. Obrigado, Deus. Eu falava, mãe, que ela é louca, velho. Eu se droguei pra caraca, mano. Deus, não tô nem aí. Eu falava, por que você está falando isso? Daí ela falava assim, em nome de Jesus, ou você vai com Jesus, ou você fica aqui servindo a Jesus. Eu não aceito você desse jeito. Por quê? Porque ela tinha uma promessa, mas muitos eram os inimigos que se levantavam contra a promessa dela. Vamos lá alguém, gente. Fala para o seu vizinho, você tem promessa? Tem alguma ainda que não se cumpriu? Vamos lá, fala como crente, gente. Fala como os crentes que habitavam nessa casa. Fala, você tem promessa. Agora, gente, olha que maravilhoso. Fala para o seu vizinho aí, quando a porta está aberta, mas não dá para entrar, tem que existir uma criatividade do Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo é muito criativo. Ele é muito criativo. Pensa comigo. Ele resolveu engravidar uma virgem. Cara, você pensa que negócio louco. Quando ele engravida uma virgem para ela ter Jesus, ele está livrando ela de promiscuidade, está livrando ela de prostituição, está livrando ela de uma vida vazia. Ele dibrou todo mundo. Ele escolheu uma família de camponeses, mas ele deu um dibre. Ele fez uma coisa muito diferente. Um dia está um profeta como nós orando, e o Senhor transporta ele numa visão para um vale de ossos secos.
e pergunta para ele, o que você está vendo? Ele diz assim, eu vejo um vale de ossos secos. E a galera do Som do Reino estava aí agora gravando ali em Israel, começou um bombardeio lá, todo mundo com medo, todo mundo orando. Gente, o bombardeio é muito antes do Vale de Ossos Secos, mas é bastante antes. Num bombardeio você vê prédio caindo, num bombardeio você vê sangue, quando passa furacão aqui a gente vê coisa parecida. Mas quando Deus leva o profeta para o Vale de Ossos Secos, Deus fala, o que você vê? Que resposta você daria? Eu vejo nada, Deus, não tem mais como, isso aqui não sei nem de quem é esse fêmur, eu não sei de quem é esse crânio, imagina se a gente engata o ser humano errado, não tem como, não, isso aqui não tem como. O vale era de ossos, numa tradução antiga, muito sequíssimos, era seco demais. Quando ele responde, o Senhor é quem sabe, ele disse, então profetiza, filho do homem, e eu profetizei, e os ossos se juntaram como um ruído. Quando Deus está fazendo coisas maravilhosas, sempre tem ruído. A gente já começou a ter ruído com os nossos irmãos aqui do lado. Ou eles dão glória a Deus que está abrindo igreja, ou pode vir um prostíbulo para cá, a gente que sabe. Às vezes você fala, eu estou tendo um problema. Não, mas na verdade Deus está vendo uma solução ali na frente. O fato da gente ter que falar para um vizinho, cara, vamos no nosso carro, para a gente não atrapalhar a nossa comunidade, a gente não ter que sair, vai forçar você a ter amizade. Vai forçar você a ter comunhão, vai forçar você que tem um carro maior a enfiar os irmãos tudo, que tem um carro menor. Às vezes alguém tem um Smart, você tem uma caminhonete dessa grandona, põe o Smart do irmão assim na caçamba, traz ele, se não quiser ter comunhão, põe ele ali em cima, não tem problema, do jeito que vocês quiserem, mas vem. Mas vamos fazer uma dinâmica para ser ainda mais uma igreja que tem consciência social. Nós não podemos sacanear esse mall, gente. A gente precisa de consciência social. Isso vai depender se você der carona para o seu vizinho. Fala para o seu vizinho, eu vou te dar carona semana que vem. Agora, gente, deixa eu provocar um problema em vocês. Marcos capítulo 2, verso 1. Olha que problema abençoado. Cadê Midianitas? Marcos 2, 1. Midianitas, nós investimos $30 mil só em vocês. E vocês fazem o favor de pôr o versículo quando eu pedir. Marcos 2, versículo 1. Ficaram com medo. Né? Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Próximo. Então, muita gente se reuniu ali de forma... Cara, olha que louco. Próximo. Vieram alguns homens, trazendo-lhes um paralítico, carregando por 4... Caraca. Próximo. Gente, presta atenção, que loucura. O Senhor me deu essa mensagem há 3 dias atrás. A gente não fazia a menor ideia que a gente ia causar isso aqui em Obiti. Graças a Deus, Obiti já não é muito um bom lugar, então não mudou nada. A gente, presta atenção. O Senhor falou antes. Isso aqui é antiético, mas não é crime. Isso aqui é algo que parece irresponsável, mas não é um crime. Se você é um cristão profético, você não é ético, não. Se você é um cristão profético, você não é disciplina. Se você é um cristão que se move pelas coisas do Espírito Santo, você não é óbvio. Você não é lógico. Você não é racional. Você não é meramente justo. Você é o flow. Esses caras chegaram na porta, volta a foto do metrô. Esses caras chegaram com um paralítico, 4 caras muito firmeza. Irmão, você não pode andar, você não consegue andar, 4 amigos pegam você e vêm chegando, vai te levar, tem uma nova técnica do Albert Einstein em São Paulo, então os caras pegam você na maca, te levam para o metrô, quando eles chegam na frente do metrô, o que eles vê? O cotidiano, um monte de cara que está ali naquela rotina diária, de ter que se prensar igual atum na lata, para ver se cabe. E quem faz isso primeiro chega mais cedo em casa, lembrando que tem que acordar 4h30 para voltar para o trabalho. Então ninguém está nem aí, ninguém tem aquele coração, nós vamos amar agora esse irmão da maca. Cara,
Ninguém está pensando em ninguém no momento daquele. Às vezes a porta que Deus abriu para você, abriu para 500 pessoas. Vamos lá, alguém, gente. Às vezes a porta que Deus abriu para você não é para você só exclusivo, abriu para os crentes. É uma estação que Deus vai abençoar um número muito grande de pessoas. Aí você que ama ser VIP, você chega ali e fala assim: ah, mano, eu vou embora. Ou você acha que não teve alguém que não foi embora hoje aqui, gente? Eu estava ganhando foto aqui, o culto já tinha começado, a galera mandando foto. Não dá para entrar no mall, não dá para entrar no mall. Gente, isso aí é alegria de pastor, gente. A alegria de pastor é não caber gente, a alegria de pastor é não caber pessoas. Você olha, a igreja está lotada, aleluia. Gente, tem alguém triste, mas tem alguém que está feliz. Eu estou feliz, aleluia. Imagina se a gente inaugura que não vem ninguém, você fala: mano de Deus, vamos voltar, vamos fazer missão agora em Cuba, porque a gente não está fazendo sucesso aqui nos Estados Unidos. Cara, você vai pensar no plano B. Fala para o seu vizinho: tem porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Tem porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Mas Deus tem uma família muito grande. Aí você chega lá, a família de Deus está lá daquele jeito. Você chega, meu Deus, e agora? Eu preciso entrar, irmão, Jesus está dentro dessa casa. Gente, Jesus estava numa casa fazendo culto. Jesus não estava num estádio. Se ele quisesse lugar à vontade para todo mundo ir bombar, ele fazia no estádio. Jesus não queria isso. Ele queria ver quem tinha o coração criativo. Ele queria ver quem tinha o salto duplo, carpado, invertido, para dar um jeito naquela situação. Então como é que foi? Versículo 5, versículo 4 ainda. Removeram parte da cobertura do lugar onde estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava o paralítico. Gente, imagina agora a gente aqui fazendo culto, começa um barulho aqui no teto. Cara, os caras do staff já iam ficar meio doido. Tem uns irmãos armados aí que ia falar: mano, vou subir lá em cima dando tiro. Ainda bem que nos Estados Unidos pode. Já tinha vários caras apetitosos aqui da Poema que já está aí falando: cara, nem chegamos, já está quebrando. Gente, ontem aconteceu um negócio muito louco aqui. A parte de trás lá ficou com o ar-condicionado no 70 e alguém pôs a parte da frente aqui no 80. Aí o ar-condicionado brigou com ele mesmo. Aqui queria esquentar, lá atrás queria esfriar. Quase pegou fogo em tudo nesse lugar. Cara, o que era isso? Era uma situação que a gente simplesmente foi ali, ela fugiu do controle e de repente alguém falou: muito simples, é só isso aqui, ó, baixa e resolveu. Agora presta atenção, várias coisas vão sair do controle ao longo da sua vida, e é nesse momento que o inimigo encontra ocasião para roubar de você aquilo que Deus queria dar para você. Nessa hora vem uma murmuração, nessa hora vem uma chateação, nessa hora podemos ferir nossa esposa, podemos ferir nosso marido, podemos ferir nossos filhos, podemos ferir as pessoas ao redor. A gente pode simplesmente abrir a boca e deixar sair a coisa mais suja que está no nosso coração, e a gente pode acabar ferindo alguém. Agora, às vezes esses caras não queriam saber, eles foram para o improviso. Era ético, gente? Não era. E nesse caso ia ser até crime. Eles quebraram o teto, enquanto o dono da casa deveria estar juriado da vida. Jesus começa a olhar para os caras e eu fico imaginando o Jesus, tipo: galera, é isso que eu estou falando. Galera, não é sobre lotar esse lugar, não é sobre encher esse lugar. Ah, agora a Poema ficou grande. Não é sobre isso, é sobre alguém que no momento em que tudo está travado, ele fala: eu não quero saber o que eu vou fazer, mas eu vou chegar perto do mestre e eu vou receber dele aquilo que ele tem para mim, no nome do Senhor Jesus, aleluia. Ei! Quebrou o teto, começa a descer, gente, imagina, está paralítico, você termina de soltar errado, mata. Aí tem alguém muito politicamente correto, tem alguém que foi técnico de segurança do trabalho na GM, São José dos Campos, e agora você está aqui, você é o primeiro a falar: não pode isso, a legislação americana não permite, meu Deus, vai ter problema. Gente, olha como o Espírito Santo já sabia de tudo, não é possível, Deus, eu estou muito maravilhado com o Senhor. Isso é porta aberta, mas congestionada. É hora de criatividade. Fala para o seu vizinho: porta aberta, que não dá para entrar, precisa de um jeito. Você vai aceitar, gente, uma porta aberta que você não pode entrar?
A porta abriu para você. Ah, Leandro, mas como é que eu sei que a porta abriu para mim? Não, tem um jeito de saber. Tem uma porta aqui, gente, que a gente não pode fechar nunca. Essa porta que eu vou falar agora é mais importante do que a porta que a gente quer que abra. A porta que a gente quer que abra é a porta do milagre, é a porta da expectativa, é a porta daquilo que a gente está buscando. Presta atenção. Mas a porta que nunca pode estar fechada é a porta mais importante para você. Apocalipse 3, versículo 20. Midianitas, maravilhosos. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Tem um monte de gente que está nesse culto aqui falando assim, beleza, já entendi, a porta que Deus fecha, ninguém abre, a que Deus abre, ninguém fecha. Mas como é que eu vou saber? Essa é a pergunta mais feita. E quem faz, gente, tem falta de intimidade com Jesus. Como é que você queria que eu soubesse em 2016 qual era a porta promissora que Jesus tinha para nós em Orlando? Não foi fácil, cara. Foi muita luta. Foi muita treta. Cara, enquanto a gente servia alguns lugares, algumas igrejas, com todo o nosso coração, a gente sempre era bênção. Algum dia alguém, virou meu concorrente, como se a igreja fosse de algum CPF. A igreja de Jesus, irmão, a gente devia querer que fechasse todos os bares da cidade e abrisse igreja, vamos lá alguém. A gente devia ter esse coração. Agora, na prática não é muito assim, está tudo bem. Mas essa é a palavra. Jesus sempre está na porta do seu coração tentando entrar se ele não está aí dentro. Se você, Leandro, mas ele mora no meu coração. Deixa eu te lembrar uma história. Havia uma festa e era a maior dos judeus. José e Maria, os pais do menino, levaram o menino para a festa. Eles terminaram de comemorar a festa e estavam voltando embora. Do nada, José fala, Maria, cadê o menino? Ela, ai amor, pensei que estava com você. Ele diz, não mulher. É com você que está, mulher que tem que cuidar, lembra, né? Paulo vai descrever ali mais para frente que eu sou o cabeça e você é o pescoço. Poxa vida. Cara, chegamos num consenso que o José e a Virgem Maria perderam o menino na festa. Portanto, desde aquele dia até hoje, os crentes não têm muito zelo com os seus próprios filhos. Então, em nome de Jesus, vamos quebrar essa maldição, gente. Vamos que Deus falou agora aqui, aleluia. Vamos cuidar dos nossos filhinhos. A Bíblia diz que eles demoraram 3 dias para encontrar Jesus, o filho deles, de 12 anos. Jesus também não devia ser gente boa com 12 anos, né, irmão? 12 anos já não é bebezinho, né, meu filho? 12 aninhos já tá bom para obedecer, né? Já vim para o carro sem a gente chamar. Poxa vida, 12 anos, gente. Com 12 anos já dá para formar quadrilha, já dá para casar, já dá para fazer um monte de coisa com 12 anos. Agora presta atenção, se José e Maria perdeu Jesus na festa, quem garante que a gente não pode perder ele mesmo sendo evangélico? Quem garante que a gente não pode perder ele de culto em culto? Quem garante que a gente não pode perder ele mesmo fazendo GC, mesmo sendo líder, mesmo fazendo alguma coisa? Claro que a gente pode perder Jesus. Então como que é a maneira de não perder? Se você percebe que ele está batendo na porta, é porque ele não está morando aí dentro. E ele está dizendo ali de fora, eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Então vamos fazer uma coisa, em nome de Jesus, repete comigo, a partir de hoje, eu não fecho a porta do meu coração para Jesus. A partir de hoje, eu não fecho a porta do meu coração para Jesus. Vai estar sempre aberta para Jesus. Gente, antes de ver qualquer porta aberta, e antes de ver qualquer promessa se cumprir, Jesus precisa entrar no seu coração. Essa é a porta mais importante em nome de Jesus. Agora, gente, a porta estava lotada, mas eles encontraram uma outra maneira. Eu quero que o Espírito Santo, essa manhã, comece a liberar uma outra maneira sobre a vida de várias pessoas aqui, em nome de Jesus. Jesus prometeu que você vinha para a América? Prometeu? Diga amém se ele falou para você vir para a América. Então, se você está tendo algum problema na sua documentação, eu profetizo que Deus vai trazer uma outra maneira sobre a sua vida, em nome de Jesus, essa semana. A porta está aberta, vai entrar quem entende o que Deus está fazendo. Leandro, mas está lotado, está mesmo, gente. Foi 300 mil green card ano passado que foi liberado para brasileiro. Então, você imagina como é absurdo essa porta. Será que eu vou ter o meu? Será que eu...
Se não dá para entrar pela porta, fura o teto. Leandro, mas você já fez isso aí? Deixa eu te contar. Sabe como Deus me trouxe aqui em 2016? No pior dia da minha vida. Eu estava ficando louco, eu tive um burnout terrível. A última vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo, ele disse assim, vai para a América. Aí eu tinha uma moto, gente, que é um trombolho lá, um elefante branco, que você nunca consegue vender aquela coisa. Eu tinha uma moto, coloquei à venda na OLX. Pedi uns 5 mil reais acima do valor que ela valia, ela já era cara. Aparece um cara na minha casa no outro dia, com um saco de pão, cheio do dinheiro dentro para comprar a moto. E eu tinha orado assim, Deus, essa moto não tem como vender, se puder vender, eu vou gastar tudo isso aqui recuperando meu coração lá nos Estados Unidos. A gente não conhecia nenhuma pessoa na cidade, nenhuma pessoa que morava aqui. Nós só viemos embora e fomos ficar em Reunion Resort, lá escondido lá no Airbnb. O dono do Airbnb queria $200 na diária. Eu falei assim, olha, eu sou um pastor, estou morrendo do coração. Será que você aceita 49 por noite? Porque eu vou dar todo o dinheiro que eu tenho para você e eu preciso ficar tanto tempo aí, dá 49 por noite. Ele falou, cara, eu achei você super legal, eu aceito 49 por noite. Então, de 200 pau ficou por 49. A gente saía de manhã para ver a manhã, assim, né? Saía eu e a Érica, estilo Rodrigão e Adriano, assim. A gente saía... O Tiger Woods estava jogando na nossa frente. Eu falava, nossa, cara, que legal, que benção. A gente chegou aqui e eu falei, Eric, e agora, o que eu faço? Descobri uma coisa, provérbio de Tiririca. Se você não resolve os problemas da sua vida, onde você vai, lá você está, e os seus problemas estão junto com você. Então o provérbio dele é exatamente assim, onde eu vou, lá eu estou. E alguém precisava lembrar você que aonde você vai, as confusões não resolvidas estão junto com você, aleluia. Os boletos não pagos estão junto com você, aleluia. Diga amém, diga aleluia. Diga obrigado por essa pregação, Lê. Não, ninguém quer agradecer, velho? Não, Deus, o Senhor viu, Deus. Gente, a gente fica ali. Mas antes de sair de Taubaté, nós temos um presbitério em Taubaté, que governa as Poemas. Hoje é o Christopher, Xandão, Gustavo, Brise e eu. Nós somos 5. Porque Efésios 4 diz que 5 são os ministérios que governam a igreja: apóstolos, mestres, profetas, evangelistas e pastores. Naquela época nós tínhamos 5 homens e eu tive que chegar para eles e fazer uma pregação. Tô doido, tô mal, não sirvo mais para ser pastor, faz o que vocês quiserem com a minha vida, com essa igreja, mas eu não sei a diferença do que é gostoso, do que é ruim. Não estou vivendo uma vida de pecado, mas estou vivendo uma vida emocional atormentante. Eu não consigo mais ficar aqui. Sabe o que é isso? 5 homens sendo um na maca é quando você tem uma liderança que alguém está ferido. Você precisa de homens que não vai te jogar fora, mas que vai segurar a sua maca e fala, cara, você serviu enquanto você podia, mas agora que você se feriu, deita na maca que a gente vai cuidar de você, em nome de Jesus. Você tem que entender que a porta que abriu, esses caras só se atrasaram porque eles tiveram que levar alguém que não ia andar. Às vezes você não está atrasado porque você quis, às vezes você está atrasado porque a sua mulher não quer vir ainda, às vezes você está atrasado porque seu marido ainda não rompeu, às vezes você está atrasado porque está cheio de problema com filhos, com família, com pessoas. Então você chega um pouco atrasado, um pouco desanimado, parece até que você não vai nem conseguir entrar no mall, mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus tem uma porta aberta para você, e se não for para entrar pela via natural, entra por cima, mas você vai entrar diante do Messias, em nome de Jesus, essa manhã, aleluia. Ah, meu Deus do céu, cara. Cheguei para os caras e falei, gente, me coloca na maca, vai. E os caras me chamaram, sabe do quê? Leandro é nossa cobertura espiritual. Falei, agora vocês quebram a cobertura e me entregam para aquele que realmente é a verdadeira cobertura espiritual de uma igreja. Aqueles homens do qual meu pai faz parte. Meu pai olhou para mim e falou assim, Leandro, deixa eu te falar uma coisa. Se aqui fosse uma instituição qualquer, a gente ia lutar pelo governo dela. Mas você é nosso pastor. E ninguém precisa de um homem pela metade.
vai ser recuperado. Quando Deus restaurar você por completo, você volta aqui. Nós precisamos de um pastor inteiro em nome de Jesus. Deixa eu dizer para você que é um marido pela metade, uma esposa pela metade, uma família pela metade. Jesus não quer isso pela metade, Ele quer de forma integral, Ele quer restaurar plenamente. Então talvez você foi carregado até aqui, ou tem que carregar alguém até aqui, mas vai valer a pena em nome de Jesus. Mas você vai ter que ter criatividade. Você vai ter que ter o poder de improvisar. As pessoas mais poderosas do planeta, gente, elas não só são programadas, elas não só são disciplinadas, mas elas têm um poder absurdo de improvisar. Cara, se chegou diante de uma coisa, não é o que você pensava, respira, dá uma oradinha em língua, canta um louvor. Quantas vezes a gente ia entrar em alguma situação que estava travada, sabe o que a gente fazia? Lembrava da irmã Cassiane, Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando, direto, irmão, vai entrar na imigração dos Estados Unidos, Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando, todo quanto é lugar, ficou meio com medo, Deus vai na frente, abrindo caminho, vai, cara, não estou brincando, quantas vezes era que a gente cantou isso, e a gente ensinava os outros. É mandinguinha gospel, você ensina, mas não tem versículo, não está na Bíblia, mas é melhor do que passar óleo ungido nas coisas. Com certeza absoluta vai fazer muito mais efeito, porque pelo menos você está profetizando. Quem está feliz ainda? Vou ter que terminar agora, gente. E obrigado. Depois eu dou $50 que eu combinei com vocês que falaram Gente, para conseguir fazer tudo isso, você precisa de paixão. Você tem noção que o nome da história do homem que se derramou por nós é chamado de paixão de Cristo? Só podia ser paixão. Quem aqui já fez loucura por paixão? Diga aleluia. Diga aleluia, Érica. Senão não vai entrar em casa. É isso aí. Hein, Braia? Você já fez loucura de paixão, Braia? Baixou a cabeça porque não casou ainda, né, gente? Então foi uma loucura que não valeu, mas vai valer a pena, Braia. Versículo de Daniel 12:13 para você. Tu, porém, vai até o fim. Amém? E vai encontrar a coroa da vitória. Gente, a coroa da vitória é um símbolo, tá? Não é uma mulher mais velha que você vai casar, tá bom? Senão o cara entende errado, pode ser ruim, né? Te salvei agora, hein, Brian? Aleluia, meu Deus. O sangue de Jesus tem poder. Olha isso que forte, gente. Só os espirituais conseguem ver agora. Existe uma porta aberta aqui, gente, eu juro para vocês. Não é esse. Gênesis 29, versículo 20, o Midianitas. Gente, vamos ler de novo, agora você sabe a história. O que está escrito aqui? Então Jacó trabalhou. Poucos os dias. Fala para o seu vizinho, sabe a porta que você tanto luta? Fala para ele aí com fé. Quando se cumprir, vai parecer que só foi um pouquinho de tempo. Porque essa vitória vai ser poderosa sobre a sua vida, em nome de Jesus. Gente, essa é a sensação que nós temos hoje de estar aqui. Gente, muitos de nós sofreu demais para ser família espiritual. Sofreu demais para estar aqui hoje. Mas pareceu que foi poucos os dias, porque a nossa paixão por Jesus é muito absurda, é muito maravilhosa. Agora deixa eu te falar, sabe a quem se remete esse versículo? Não é sobre Jacó. Toda vez que tem um marido e tem uma mulher na Bíblia, você está vendo Cristo e a igreja. Quando nós chegarmos no céu, vestidos de branco, adornados, limpos, lavados no sangue de Jesus, quando Jesus olhar para nós, Ele esperou
todos esses anos, em torno de 6.000 anos, desde Gênesis, quando cai Adão e Eva, até a bodas do Cordeiro, Jesus está esperando a sua chegada no céu, para que haja bodas do Cordeiro. Felizes os convidados para o casamento do Cordeiro de Deus. Sabe quem vai olhar para nós e vai sentir que foi pouco o tamanho sacrifício que ele teve? Jesus, quando me olhar e quando te olhar, ele vai dizer: valeu a pena, foram poucos os dias que eu lutei pela sua vida, e agora você está comigo para toda a eternidade. Se Jacó tinha esse coração por Raquel, se Jesus tem esse coração por nós, você não pode desistir. Não para. Não desista. Gente, terça eu estou embarcando, eu vou para o Brasil, meu coração destruído, eu quero ficar com Jesus. Que mancada de novo. Toda vez que vai acontecer uma coisa bonita, Jesus fica me soprando. Cara, sabe para quê? Para que a gente nunca perca o coração. Quem faz uma igreja dessa não é Leandro, quem faz uma igreja dessa não é Gustavo, quem faz uma igreja dessa não é Érica, Lília, quem faz uma igreja dessa é cada pessoa que está aqui, que não desiste mesmo quando as portas parece que tem gente demais, parece que Deus já abençoou gente demais, parece que é só com os outros que Deus abre a porta. Deus está fazendo uma coisa nova sobre a vida de cada pessoa. Fica de pé para parecer que está acabando, para a gente orar em nome de Jesus, aleluia.